Jornal da Rede Alesp. Em 2020, nos primeiros meses de pandemia, o senador Major Olímpio participou do programa Conexão Legislativa com a jornalista Melissa Araújo. Ativo nas decisões políticas do país no combate à Covid-19, o senador falou de medidas de proteção sanitárias que, na época, seriam um caminho para evitar a disseminação descontrolada no vírus pelo país. Olá! O impacto da pandemia da Covid poderá ser sentido durante anos na vida dos brasileiros. A atuação do Executivo e do Legislativo são essenciais para atravessar essa crise. Para falar sobre as ações do combate ao coronavírus no Senado, o Conexão Legislativa de hoje recebe o senador Major Olímpio, do PSL. Seja bem-vindo, senador. Sou eu quem agradeço demais estar de volta com os amigos da TV Alesp. Fiquei nessa casa por 8 anos, tenho muitas saudades, fiz muitos amigos aí. E esse programa do Conexão Legislativa, justamente utilizando a TV Alesp para levar informação para todos os 645 do estado de São Paulo. Você tem núcleo, por exemplo, de São Paulo e até da Grande São Paulo, que só isolamento resolve nesse momento. Mas você tem 450 cidades pelo interior do estado de São Paulo que dá para você programado uma situação de mais flexibilidade para as atividades. Assim como você tem todas as cautelas, põe a máscara, o gel e vai no supermercado, pega uma fila a 2 metros de distância, você vai no açougue, você vai na padaria, você vai num posto de gasolina. Você pode ter outros estabelecimentos, outras áreas, guardando esse distanciamento, margem de segurança maior, para que se volte às... Perfeito. Lembrando, o Major Olímpio recebeu 9 milhões de votos para ser senador da República aqui pelo estado de São Paulo, né? E a Melissa Araújo fez essa entrevista com o Major Olímpio lá em junho de 2020 e é ela que fala agora com a gente aqui, ela que acompanha também o dia a dia das atividades parlamentares. Melissa, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, um momento muito importante, né, essa sua fala no Conexão Legislativa, falando justamente com o Major Olímpio desse tema da Covid que nos assombra aí há mais de um ano, né, Melissa? Bem-vinda. Bom dia, Júlia. Obrigada. Hoje é um dia muito triste para todo mundo. A gente sabe o quanto o Major Olímpio foi importante na política. Eu convidei para fazer esse programa conosco, falando das ações que o Senado estavam adotando aí para mitigar a pandemia. Ele foi muito solícito, como sempre. Eu até trago aqui uma informação de uma impressão minha, né? Quando a primeira vez eu conversei com o Major Olímpio, eu fui com receio, né? Aquele homem, com aquele vozeirão, eu falei, ai meu Deus, esse homem deve ser muito bravo. E na verdade era um doce de pessoa, assim, literalmente, sempre muito gentil, muito respeitoso. Então, e não foi diferente nessa entrevista, que ele fez questão de ressaltar o nosso trabalho aqui na Rede Alesp, e todo mundo no meio político sentiu a perda do Major Olímpio. Hoje de manhã a gente teve senadores chorando pela perda dele, os nossos deputados também ficaram bastante sentidos aí pelo falecimento do senador Major Olímpio. Tem a deputada Janaína Pascoal falou em suas redes sociais: amigos, sem palavras para expressar a tristeza pela notícia da partida do Major Olímpio. Perdemos uma pessoa incrível. O Senado perde
perde, o país perde. Eu perco um amigo, muito triste. Não há como não se emocionar pelo acontecido, pelo que nós estamos vivendo nesse momento. Infelizmente, Julie, já há fake news relacionadas à morte do Major Olímpio, dizendo que na verdade não foi Covid, e a própria assessoria do Major já desmentiu isso. Tem pessoas dizendo que ele na verdade morreu de AVC, que não foi Covid, que é uma especulação da imprensa. Na verdade, para que fique muito bem entendido, as pessoas não morrem propriamente de Covid, mas das consequências da doença. Então, o Major Olímpio estava há 20 dias internado na UTI, e teve o que ocasionou a morte dele foi em decorrência da Covid, sim, isso dito pelos médicos, pela assessoria dele, pela família dele. Então, não vamos reproduzir nenhum áudio falando sobre isso, nenhuma informação falsa falando sobre isso. Inclusive, a especulação vem por conta da família do Major ter deixado os órgãos dele à disposição, uma atitude fantástica dele, que ele adotou em vida e que a família respeitou agora no momento da sua partida. A família autorizou que os médicos avaliassem a possibilidade de transplante. Isso significa que os médicos os protocolos serão ainda mais rigorosos com relação à viabilidade de transplante desses órgãos do Major Olímpio. Então, é importante que a gente deixe isso muito claro. Não é a questão da Covid, obviamente, que vai ser a primeira parte dessa avaliação aí, além dos protocolos já adotados por todos os centros médicos com relação a transplantes, né? Então, é lamentável que no momento desse as pessoas fiquem criando notícias falsas e disseminando notícias falsas. A gente tem esse papel, a imprensa tem o papel de informar, ninguém está inventando, nós colocamos a informação no nosso telejornal ou em todos os outros telejornais das outras emissoras, tomando como base o fundamento de especialistas, tomando como base informações científicas. Então ninguém deu essa notícia aleatoriamente. Então, temos a nota, inclusive, da família, que eu posso dar tempo de ler para você, Júlia, a nota que a família divulgou? Rapidinho, por favor, Melissa. Então, eu vou ler rapidamente aqui só para contextualizar. Como eu falei, um áudio está circulando nas redes sociais falando que, na verdade, o Major morreu de AVC, e aí a assessoria responde: ao cidadão que fez esse áudio, em primeiro lugar, deveria ter respeito com a família. O senador estava internado há 15 dias, o que, em tese, já passou o período de infecção, e a família liberou a doação de órgãos. Mas quem definirá se pode ou não são os médicos. Major Olímpio teve morte cerebral em decorrência da Covid-19. Para o cidadão que não sabe, o vírus pode desencadear vários problemas no organismo, como complicações cardiovasculares, sistema nervoso, rins, intestino, pele, dentre outros, infelizmente. A pessoa ainda contesta a doação de órgãos por conta da Covid, mas na sequência afirma que o senador não estava mais com a doença, o que mostra que não sabe o que fala ou, mais uma vez, tenta lacrar na internet, sem respeito pela vida do ser humano, seus amigos e familiares. Essa é a resposta oficial da assessoria de imprensa do senador Major Olímpio, que foi divulgada aí para os colegas jornalistas, para que seja esclarecida essa questão, esse áudio que foi divulgado, falando que, enfim, que foi a causa da morte do senador. A gente lamenta muito, né, Júlia? Melissa. Porque esse é um momento de tristeza. Pois não?
Justamente isso que eu ia falar, né, Melissa? É um momento de tristeza, aproveitando a sua presença aqui, que fez esse programa com o Major Olímpio ano passado, conhece bem dos bastidores aqui do Parlamento Paulista. Muitos especialistas também na área política dizem da grande lacuna que vai ficar sem o Major Olímpio. Eu disse, né, no início do jornal, foram 9 milhões de pessoas que votaram no Major Olímpio para senador. Então, 9 milhões de pessoas que ficam nesse momento desamparados de quem eles colocaram lá para representá-lo, né? Eu queria que você falasse sobre essa questão do legado político dele, também aqui no parlamento. Sim, é importante a gente destacar muito isso, porque o Major Olímpio, quando subia a tribuna, era sempre com posições muito enfáticas, mas ele sempre conseguia ali ponderar muito entre os lados das questões. Ele muitas vezes aprovou projetos com apoio do PT, que em tese, por exemplo, é uma posição política diferente da dele, outras tantas vezes com apoio de outros deputados da base do governo. Então, a causa do Major Olímpio, acima de ser política, era dos policiais. Então, a defesa dele era pelos policiais, pelos servidores. E ele era muito aguerrido nessa função, nisso que ele foi eleito, né? Ele entrou neste parlamento como um representante dos policiais, ele permaneceu no parlamento nessa função e seguiu para o Senado nessa função. Então, sempre foi... Quantas vezes ele ia a enterros de policiais ou brigava por alguma coisa, por algum benefício para os policiais. Então, o legado político é muito grande, sim, e deixa essa parcela que ele representou, essa parcela de eleitores que ele representou, de uma certa forma, órfãos, e com certeza a gente vê até pela manifestação dos deputados de todas as correntes políticas, o respeito que ele conquistou dentro do mundo político. É isso, Júlia. Perfeito. Melissa Araújo, obrigada pela sua contribuição nesse início de jornal. Se der, você volta durante a nossa programação aqui para falar muito mais. Lembrando, né, essa fatalidade, o Major Olímpio acabou falecendo 2 dias antes do seu aniversário, ele completaria amanhã 59 anos.